Olá, meu amado irmão, minha amada irmã que está aí ligadinho conosco no curso intensivo de teologia. Você que tem recebido nossos estudos pelo WhatsApp ou pelo nosso canal no YouTube, o canal Palavra Viva, ou está acompanhando as postagens na nossa fanpage no Facebook, também Palavra Viva. Nós agradecemos a sua participação neste curso e pedimos que você continue orando por nós para que este trabalho esteja crescendo cada vez mais. Hoje nós vamos estar falando sobre o primeiro e segundo livro de Crônicas. Vamos começar falando sobre o título e lugar dos livros no cânon. Primeiro e segundo Crônicas na Bíblia dos Hebreus se denominam Os Sucessos dos Dias. Um título muito interessante. Na Bíblia grega se chama Coisas Omitidas a respeito dos reis de Judá. Nessa última, como em nossas versões, se encontram depois dos livros dos reis. No Antigo Testamento hebreu, aparecem no final da terceira divisão das escrituras canônicas. Devem sua colocação ali, em parte, à data recente de sua composição, e em parte ao fato de que são provavelmente os últimos livros que foram admitidos no cânon. Primeiro e segundo Crônicas, Esdras e Neemias constituem uma compilação do mesmo escritor, ao qual designaremos daqui a pouquinho. Mas vamos falar também sobre a data dos livros. Desde que o cronista, que se refere a um membro da dinastia davídica, da sexta geração depois de Zorobabel, 1 Crônicas 3, 19 até o 24. Ele também utiliza termos persas. Nós podemos conferir isso lá em 1 Crônicas 29, 7. Parece haver vivido no período persa. E em Neemias capítulo 12, versículos 10, 11 e 22, menciona-se Judá, sumo sacerdote na época de Alexandre Magno. Se for assim, pode-se atribuir a data ao período grego, entre 300 a 250 a.C. Uma outra possibilidade é do livro ter sido escrito entre 400 e 350 a.C., considerando que Esdras teria voltado para Jerusalém em 457 a.C. O estilo literário do compilador, suas pressuposições teológicas, seus interesses religiosos e seu sentido moral assinalam todos esta época. Então, a maior probabilidade é que realmente o livro tenha sido escrito aí por volta de 457 a.C. Pois bem, quem seria o autor de 1º e 2º Crônicas? Embora anônimo, atribui-se a autoria desses livros a Esdras, o sacerdote, segundo a tradição hebraica, porque o estilo literário e a linguagem sacerdotal se parecem muito com o livro de Esdras. Além do que, os últimos versículos de Crônicas são os primeiros versículos de Esdras, o que sugere então, uma continuação dos mesmos. O livro vai de Adão até Ciro, imperador da Pérsia, por volta de 583 a.C., escrito após a volta do cativeiro babilônico, ensejava cobrir os acontecimentos históricos de todo o Antigo Testamento até aquela data. Vamos ver um pouco também sobre o conteúdo e a estrutura destes livros. Os livros de 1º e 2º Crônicas contêm de uma série de genealogias e outras estatísticas, pegando ali de 1 Crônicas 1 até o capítulo 9, que se estendem desde Adão até uma data próxima aos próprios dias do compilador. Ele fala também sobre o reinado de Davi, dos capítulos 10 ao 19. Trata também do reinado de Salomão, em 2 Crônicas 1 a 9, e os reinados dos reis de Judá, porém não como em reis, os do Reino do Norte. Você pode aí conferir em 2 Crônicas capítulo 10, versículo 36, 21,
E segundo Crônicas 36, 22, 23, além do que também vamos encontrar aí alguma coisa sobre os reinados dos reis de Judá em Esdras, capítulo 1, versículo 1 a 3. O livro deve ter sido escrito provavelmente no ano 430 a.C. Propósitos e ensinos. Alguns dos agregados e dos cronistas à história, tais como se encontram em Samuel e Reis, são de um valor considerável para o historiador, especialmente quando ele trata da reconstrução desse passado. Porém, é importante nós avaliarmos o propósito do cronista. O propósito não era recolher informação para uma reconstrução científica desse passado. Portanto, algumas perguntas que talvez se faça a este livro, como também acontece com outros livros da Bíblia, pode não ter resposta, tendo em vista que a ênfase do livro não tem uma conotação científica, mas histórica. Assim como o compilador de Samuel, especialmente como o de Reis, o autor de Crônicas teve um propósito primordialmente religioso. Sem contradizer os ensinos religiosos de 1º e 2º Reis, ele os apresentou sob um novo aspecto e os ampliou consideravelmente. Além disso, a história já havia demonstrado há muito tempo que a destruição do antigo reino do norte era completa. Então, o livro dá uma ênfase muito forte aos reis do reino de Judá, ou seja, do reino do sul. O cenário político. Durante o tempo do Império Babilônico, Israel teve seus momentos de glória. Por exemplo, quando Daniel chegou ao governo como primeiro-ministro, lá em Daniel capítulo 2, versículo 6. Esther tornou-se rainha e seu primo Mordecai, primeiro-ministro do Império Persa, na época de Assuero, pai de Artaxerxes, Artaxerxes I Longínamo, que reinou na época de Esdras, exercendo grande influência a favor dos judeus. Então, politicamente falando, o período foi muito bom para os judeus. Já no cenário religioso, embora o livro faça referência ao Templo de Salomão, ele foi escrito na época do Segundo Templo, ou seja, de Zorobabel. Como todos os livros pós-exílicos, ou seja, livros que foram escritos após o exílio na Babilônia, e aqui nós citamos Esdras, Neemias, Esther, Ageu, Zacarias e Malaquias, a estagnação religiosa entre a nação é evidente. Então, se do ponto de vista político as coisas estavam indo bem, do ponto de vista religioso elas estavam péssimas. Como em todas as outras crises espirituais, o povo esperava que o Messias viesse para reerguê-los, mas o desapontamento levava-os a um estado de letargia espiritual. Por isso o povo precisava ser lembrado dos propósitos divinos para com a sua nação. Por esta razão foi que Esdras compilou o livro, para realçar a soberania de Deus sobre a nação e o interesse de Deus na adoração e na obediência do seu povo. Aqui nós encontramos aquele famoso versículo de 2 Crônicas 7,14, onde é feito um chamado ao povo para o arrependimento, Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, se prostrar, Então havia uma promessa de que Deus viria para sarar a terra. O povo precisava de arrependimento. Isso não é muito diferente do que acontece hoje na vida da igreja. Eu creio que nesses dias o Espírito Santo também está chamando a igreja para um profundo arrependimento de pecados, para que nós possamos experimentar também um grande e poderoso avivamento. Portanto, não nos esqueçamos de que o mesmo Deus que chamou o povo de Israel ali, em 2 Crônicas capítulo 7, versículo 14, ao arrependimento dos seus pecados, é o mesmo Deus que hoje nos convoca a nos humilharmos, a nos prostrarmos, a nos arrependermos dos nossos maus caminhos e encontrar a trilha do avivamento. Então, ficamos por aqui e vamos voltar na nossa próxima aula a tratar de 1º e 2 Crônicas
há muitas coisas ainda maravilhosas a serem compartilhadas. Um grande abraço a você, meu querido aluno. Fique com Deus e que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus o Pai e a poderosa comunhão do Espírito Santo esteja com você, com a sua família, presente no seu ministério, abençoando seus dias nessa terra. E que você possa reinar em vida com Cristo Jesus e para a glória de Deus Pai. Um forte abraço, em nome de Jesus.